do texto. O nosso, coincidentemente, Gênesis, não na nossa língua, mas ele chamaria o princípio, tá? Só para você ficar bem situado. Então, Gênesis, pode ler lá, que é a primeira palavra. Bereshit, do hebraico, em princípio, tá bom? Então é assim que a Bíblia começa. Os livros têm o nome da primeira palavra. É claro que a nossa versão tem algumas compreensões teológicas. Por exemplo, aqueles subtítulos que tem antes dos títulos são conclusões teológicas, que necessariamente não é a que eu compreendo, não é cânon aquilo, não é sagrado. Aqueles títulos, você pode dizer, não concordo com isso, tá? São textos inspirados por Deus. Mas como pode esse monte de tradução? O texto inspirado por Deus foi o hebraico, tá bom? Então, qual texto que Deus inspirou? O hebraico, o original, né? Só que não tem mais original. O que temos são cópias. Os homens buscam os textos originais, mas dificilmente, historicamente, é quase que impossível encontrar os textos originais. Então, a Bíblia é inspirada por Deus? Sim. Aonde? No seu texto original, tá? Aquele texto que Deus deu aos seus autores. E como esses textos foram queimados, sofreram as intempéries do tempo, não existe texto original, tá? O que nós temos aqui na mão é uma tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Essa tradução é João Ferreira de Almeida. Quando ela foi escrita? Em 1600. Ela é vinda do Textus Receptus. Foi um padre que ajuntou os textos, comparou grosseiramente e concluiu que esse era o melhor texto. Ainda não tinha ciência na época, era só fé. Então ele ajuntou esses textos, e esse é o texto de 1600. O Textus Receptus é o texto que a gente usa hoje, o texto recebido, quer dizer do latim, texto recebido. Ele fez um ajuntamento de textos, comparou algumas traduções principais, e essas traduções, a comparação dessas traduções gerou esse manuscrito, esse original que nós usamos hoje, tá? Então, é a última palavra? Não, a última palavra é o texto inspirado, o hebraico e o grego, o texto que Paulo escreveu. Esse é inspirado, só que eles se perderam com o tempo. O que temos são cópias desses textos, ok? O que isso interfere na nossa vida? Interfere que se achar o texto original e tiver mudanças significativas, nós ficaremos com o texto inspirado. Entende? Tem maturidade suficiente para entender isso? Então, beleza. Nome do primeiro livro, a primeira palavra, ok? Bereshit, em princípio. O hebraico, você supõe o artigo, né? Em é preposição, B é uma preposição do hebraico. Só um momentinho. B é uma preposição. Bereshit, em princípio. Só que no hebraico você deduz o artigo, e aí virou em mais o, que fica no, ok? No princípio. Esse é o nome do livro original. No Pentateuco, na lei de Moisés, ele é chamado o princípio, ou para nós, Gênesis, que é a Septuaginta, uma versão que foi traduzida antes de Cristo, mas bem aqui perto de Cristo, foram traduzidos por aqueles 300 homens que se reuniram, e a Igreja Católica usa a Vulgata, que vem da Septuaginta, tá? Nós usamos a tradução do João Ferreira de Almeida, entende?
Viu como é complicado esse negócio? Só para você saber, a Vulgata, que a Igreja Católica segue, tem diferenças significativas da João Ferreira de Almeida, ok? Os reformadores optaram pela versão João Ferreira de Almeida, tá? Ok? O cânon da Bíblia, cânon é sagrado, é uma linha sagrada. Quem definiu o nosso cânon? Os reformadores, senão nós estaríamos seguindo o cânon da Igreja Católica. Por que eles definiram? Porque tem alguns livros que falam de coisas que não são pertinentes à nossa fé. Por exemplo, consulta a mortos, conversa com mortos, reencarnação, alguns temas que para nós não são pertinentes. Então os reformadores tiraram esses livros. Então você não vai achar Tobias no nosso cânon, porque os reformadores leram, entenderam a intenção dos escritores e acharam por bem retirá-lo do cânon. Maravilha? As cópias, né, do rolo, feitas, porque a Bíblia ela sempre foi perseguida desde os primórdios. Sempre foi. E aí foi nascendo esses rolos, eles foram escondendo isso. Vão escondendo, vão achando meias ruínas, né? Regiões, né? Por exemplo, eu vou para uma região que a perseguição é menor, mas eu tenho uma intenção, e aí eu coloco a minha intenção. Todo tradutor é traidor, é assim que a literatura chama, né? E é dos cristãos que faziam essas fotos? Sim, do Antigo Testamento eram famílias. O Antigo Testamento não tem tanta variação. Por quê? Porque eram famílias tão responsáveis e tão comprometidas que eles terminavam, no final eles falavam, faltam 2 letras. E aí eles voltavam procurando aonde eles tinham omitido. Opa, passaram 2 letras. Perdão. Aí eles voltavam e viam aonde eles tinham inserido mais caracteres, de tão sérios que eles eram. E competentes. Eles eram, não tanto pela seriedade, que os cristãos também eram muito sérios, mas pela competência. Eles eram treinados e as crianças contavam. As famílias chamadas maçoretas, as crianças aprendiam a contar as letras do Antigo Testamento, não é só decorar, entende? Se há alguma divergência é por conta de questão de luminosidade, porque eles trabalhavam à luz de vela, incompreensão, porque a pena, às vezes, os caracteres têm alguns que são muito parecidos e às vezes confundiam, mas nada significativo. Haja vista que hoje eles encontraram em 1945, hoje historicamente é no nosso milênio, né? E para Deus não é nada. Em 1945 eles encontraram manuscritos denominaram manuscritos de Qumran, porque eles encontraram numa caverna lá em Qumran um beduíno, esses pastores de ovelha, uma ovelha desgarrou, correu, ele foi procurar a ovelha, aí jogou uma pedra na caverna e escutou um barulho de cerâmica. Aí eles foram entrando e encontraram dentro de um vaso os manuscritos de Qumran. Tinha o livro de Isaías muito bem conservado, outros livros muito bem conservados, e eles compararam esses manuscritos. Eles estão íntegros, e o nosso Antigo Testamento não tem variação significativa, de tão séria que eram essas famílias chamadas. E essa perseverança tratadas. Era a mão de Deus também. Eles eram tão sérios que o rolo, quando deixava de ser usado, eles tinham um cemitério de rolo. Não podia fazer qualquer coisa. Eles pegavam esse rolo, levavam numa cidade chamada Alexandria, e lá em Alexandria eles tinham uma parede onde eles cimentavam esses rolos. E esses rolos ficavam lá cimentados. E encontraram essas paredes, graças a Deus, né? Encontraram lindos rolos, maravilhosos, perfeitos. E aí serve para a gente ver que a Bíblia não teve alteração significativa. Entende a profundidade dessa 5.000, nós estamos falando de 5.000 anos. Mas encontraram isso aí fechado lá, intacto, depois do incêndio? Agora,
Oh, que legal, justamente porque cimentaram, né? Porque cimentaram, né? Ficou hermético, né? Sem oxigênio, sem Mas sem eu ar. vejo também que é a proteção de Deus. Né? Deus é o Senhor da As história. graças do povo. Né? Deus é o Senhor da história. Ele controla tudo. Os homens agem de acordo com a... Olha, até as saidinhas de Davi eram providência de Deus, né? Davi era meio cheio de saidinhas, né? Cheio de jogadinhas políticas, Davi era esperto. Até Deus trabalha com a fragilidade humana, com a imperfeição humana. Até isso está nas mãos de Deus, entende? E Deus controla o curso da história. E ele achou por bem, em 1945, mostrar onde estavam esses bolos para uns pastores. Alguns manuscritos, os primeiros cientistas que chegaram, pegaram os rolos inteiros e compraram. Outros, quando os beduínos perceberam que dava dinheiro, eles começaram a rasgar os pedaços e começaram a vender os pedacinhos, entende? Para ganhar mais dinheiro. Aí eles dão um jeito, mas poderia ter sido melhor, né? Mas essa influência humana talvez seja providência, talvez não, com certeza Deus tem projeto para isso. Mas é só para a gente ver que nós não somos uma religião que veio do nada, solta no tempo. Nós não somos uma religião de algum maluco que diz: Deus me revelou, Jesus apareceu para mim e revelou um outro evangelho. Não. Nós não temos intermediário. Não, o nosso negócio é direto com Deus. Não tem profeta, não tem. Não. Você é sacerdote da sua casa, né? É isso que Calvino diz. Calvino vem falar do sacerdócio universal. Lendo o apóstolo Paulo, ele entende que a responsabilidade pela sua vida e pela vida da sua casa é sua. E os seus filhos? A responsabilidade da vida dos seus filhos? Deles. Se você os instruiu na palavra de Deus, eles têm responsabilidade diante de Deus. Isso é sacerdócio universal. Jesus Cristo nos deu esse legado. Ok? Então, nome do livro em hebraico, no texto massorético, que é o das famílias, é a primeira palavra do livro, Bereshit, no começo, ou por meio do começo. Da Septuaginta, que é aquela versão da tradução dos 300, não gostavam dessa tradução. Por quê? Porque o judeu é judeu, ele quer o texto dele. Aliás, irmãos, o hebraico não é bem visto. Jesus falou hebraico, mas ele falava aramaico. Sabe por quê? Porque o aramaico é a língua mãe. Judeu que é judeu fala aramaico. E aí Jesus fala aramaico. Aí ele fala: esse é judeu. Não é só falar hebraico. O hebraico é muito fácil. O hebraico é uma língua morta, o hebraico bíblico. Não se sabe nada a respeito. Ok? O que é que se sabe do hebraico? Erasmo, no século XV, falou: precisa aprender algo. O judeu não ensina hebraico. Principalmente as famílias massoretas não ensinam o hebraico para os outros, porque é deles, né? Aí Erasmo falou: preciso aprender essa língua. Aí ele foi pesquisar a respeito do hebraico. O hebraico que nós falamos, e o grego é o erasmiano, que nós não sabemos hebraico. Aí ele pesquisou e ele deduziu que algumas. Aí ele foi concluindo. Conclusão dele, principalmente o grego, que é uma língua morta e sacramentada. Erasmo foi concluindo algumas, não tem quem ensine, porque é uma língua morta. E aí o grego e o hebraico que usamos é o erasmiano, que é do século XV, tá bom? O nome da nossa, a Septuaginta, eles tentaram traduzir a Torá, foi uma tentativa de tradução, mas não teve apoio do judeu. Então você imagina traduzir hebraico sem o apoio do judeu. Como é que eu vou traduzir alguns termos históricos, culturais? Não tem jeito. Então você imagina como é que saiu a Septuaginta, né? E a Vulgata, que é a tradução da Igreja Católica, é baseada na Septuaginta, que é uma tradução de 300 anos antes de Cristo, totalmente fadada ao fracasso, porque não teve apoio do judeu. Ok? Então, imagina onde a gente saiu a tradução. Então, alguns termos foram conclusões,
outros eles tiveram que adivinhar, outros eles buscaram o seu contexto histórico e colocaram no texto. Então a questão da tradição da Igreja Católica é um problema, por causa da tradução que eles usam. Então eles valorizam muito a tradição, porque diz que o texto da tradução deles manda, e o nosso não manda. Entende a diferença? Então, mas a Bíblia do Padre, eu discuto no textos receptos, e não na Septuaginta ou na Vulgata Latina, que é uma tradução horrorosa, absolutamente parcial, sofreu influência histórica da igreja, e a igreja manipulava, e todos nós sabemos que a igreja matava quem ela queria e deixava de ver quem ela queria. E aonde ela achava respaldo para isso? Para os bispos, para o pecado do clero. Aonde ela acha respaldo para isso? Adivinha? Na tradução da Vulgata, que é a tradução que eles usam. Aonde eles acharam espaço para indulgência, comprar a salvação? Adivinha? Na Vulgata, é a tradução errada. Hoje, o que precisamos saber na aula de hoje? Qual é o texto inspirado? O original, né? O texto escrito em hebraico. Ele existe? Não. Ele não existe. O texto inspirado é o texto hebraico. Ele existe? Não. O que temos? Temos cópias do Antigo Testamento fidedignas, por causa das famílias sérias que copiaram, e do Novo Testamento, profundidade de pesquisa. Existem cientistas trabalhando na pesquisa em busca do texto original. Como? Comparando as raízes, as linhas, as divergências e o contexto cultural, histórico. Aí o cientista fala, provavelmente Paulo disse isso, e não disse isso. Paulo não falaria isso. Paulo não escreveria isso. João não usaria esse termo. Por quê? Porque os outros escritos dele, em nenhum momento ele usa esse termo. Isso é crítica textual. Tá bom? Qual é o texto inspirado? O original. Nós não temos os textos originais, nós temos cópias dos textos originais. A versão João Ferreira de Almeida é do século XVI, ok? Não é o último manuscrito, ele é baseado no textos receptos. Um abençoado achou por bem ajuntar e filtrar, e esse é o texto que nós temos hoje, tá bom? Então, introdução ao Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos falar mais precisamente do texto de Gênesis. Vamos traduzir algumas partes para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar sobre canonização, gênero, data, autoria, quando foi, quem escreveu. A gente vai conversar e a gente vai chegar a uma conclusão aqui, tá bom? Vamos ler.